Boa tarde, nós somos alunas do IFMT Campus Avançado de Diamantino. Estamos cursando o segundo ano, técnico em administração. Esse trabalho é referente à disciplina de economia do professor Arilson. Iremos tratar sobre o assunto do ciclo do pau-brasil. O grupo é composto por mim, Maiara, pela Emily, Bruna, Cauane, Maria Eduarda Santana e Loreni. As principais características dessa árvore, conhecida como pau-brasil, como mostra na imagem, ela é uma árvore representativa do país devido à sua história. A principal característica dela é a madeira de excelente qualidade e a tinta que possui dentro do tronco. A sua flor é amarelada e o seu cheiro lembra muito jasmim. Essa árvore chega até 15 metros de altura. A antiga nomenclatura era em Tupi-Guarani, chamava Ibirapitanga. Ibirá vinha de árvore e o pitanga simbolizava a cor vermelha, que no caso seria a tinta que era utilizada. Quando os colonizadores chegaram, começaram a chamar o pau-brasil de bercil, por conta de significar brasa e a brasa ser avermelhada. E a partir daí, ela começou a ser conhecida por pau-brasil e por outros nomes também. Tanto pau vermelho, pau de Pernambuco, arabutã, ibirapitã, murapiranga, orabutã, pau rosado e pau de tinta. A atual nomenclatura, o nome científico que ela é conhecida, é pau-brasilia encheata. Teve uma atualização referente ao nome científico dela. Olá, agora eu irei falar sobre a utilização da madeira. A madeira do pau-brasil foi a primeira matéria-prima a ser explorada pelos portugueses no período colonial. E por que desse motivo? Porque a sua madeira tinha uma ótima qualidade para se construir móveis de luxo. A sua qualidade era excelente, ela não se apodrecia tão fácil, não chamava tanta atenção dos insetos, então era ótima naquele tempo. E podemos observar pela imagem que ela tem uma coloração avermelhada no centro da madeira. E era utilizada na marcenaria e na indústria naval no caso. Era construído violinos, arcos, flechas e sofás com essa madeira. E agora iremos falar sobre a utilização do pigmento. Como a madeira é avermelhada no centro, o pigmento é vermelho. E na época, os índios utilizavam para se pintar a pele. E já os portugueses com mais conhecimento utilizavam para escrever cartas e tingir alguns tecidos, já que ainda não tinha uma indústria têxtil na época. E os portugueses a nomearam naquele tempo de tinta conhecida como Brasile ou Brasil, e é o derivado do nome Brasília, que significa cor de brasa. E é isto. Meu nome é Maria Eduarda Santana Silva e eu irei falar um pouco sobre o início do ciclo do pau-brasil. Começou no período pré-colonial do Brasil e foi descoberta no Brasil em 1500 e 1530. Suas primeiras árvores foram encontradas em áreas costeiras. Os portugueses, ao perceberem a sua utilidade e riqueza, começaram a explorá-las, a enviá-las para os países europeus, tornando-as assim monopolistas da família real portuguesa. Desde o início do século XVI, a família real ela gozava do alto valor devido à mineração da madeira brasileira e acabou se enriquecendo com essa mineração. As primeiras expedições exploradas foi composta por 3 navios em 1502. A segunda, em 1503 e 1504, foi composta por 6 navios. Foi também organizado um contrato entre o rei e os comerciantes de Lisboa. O contrato permitia que os comerciantes extraíssem o pau-brasil em troca de tributos.
O escambo é considerada a primeira atividade comercial do Brasil. Como não havia madeira ao longo da costa do Brasil e o monopólio de Portugal estava diminuindo, eles prometeram usar o comércio de escambo com os índios para obter o pau-brasil. Eles trocavam miçangas, panos coloridos, facas, espelhos e outras pequenas decorações. Mas a troca ela durou apenas no começo mesmo. Então, meu nome é Loreni e eu vou estar explicando melhor para vocês como funcionava a escravidão e as feitorias na época do ciclo do pau-brasil. A escravidão, ela já era comum, principalmente o que está no slide, os escravos africanos, porque já era um comércio muito lucrativo. Os escravos eles eram vendidos muito caros e por isso os portugueses preferiram e optaram, depois, após o escambo, ou seja, eles tinham uma troca, eles escravizaram os índios. Só que não era uma tarefa fácil, exatamente por causa das revoltas que aconteciam, pelas doenças que eles trouxe e, no caso, os portugueses trouxe para o Brasil, matando muitos indígenas. E também os indígenas eles tinham um conhecimento maior sobre o território, então eles fugiam e conseguiam escapar dos portugueses. Em 1570, a escravidão indígena ela foi proibida, mas ela permaneceu até o final do século XVIII. Aos poucos, os índios foram substituídos pelos escravos africanos, exatamente porque os portugueses eles aderiram a esse comércio de escravos africanos, né? E depois, com isso, os índios eram obrigados a cortarem a madeira, separar e conduzi-las até a feitoria, que era o armazém, que agora eu vou falar sobre elas. O que eram as feitorias? Eles eram tipo armazém que servia de estoque de controle dos portugueses. Os três principais feitorias era Cabo Frio, Porto Seguro e Aragaçu. Os portugueses eram muito conhecidos por fazer feitorias, inclusive eles também faziam nas suas colônias da África. Pela segurança tinha poucas pessoas e era cercada para evitar ataques de indígenas e estrangeiros, franceses, holandeses e espanhóis, que tinham interesse maior pelas terras americanas e chegaram a ocupar muitas delas, né? Os franceses eram uma ameaça para os portugueses porque eles também tinham interesse no pau-brasil. Tentaram ocupar as terras, fizeram o Tratado de Tordesilhas, mas sem sucesso de estabelecer as colônias no Rio de Janeiro e no Maranhão. Esse método de armazém ele foi muito utilizado porque ele era muito mais barato e ele também funcionava com uma maior facilidade e viabilidade porque os navios chegavam num local só e já levavam madeira para Portugal. E é isso sobre as feitorias e sobre a escravidão que aconteceu no ciclo do pau-brasil. Falando agora um pouquinho sobre as exportações. A primeira exportação ocorreu em 1511, onde foi levado pelo nobre Toa da Bahia até Lisboa 5.000 toras de madeira referente ao pau-brasil, além de ter levado também papagaios, gatos, macacos, e também foi levado e registrado os primeiros 40 escravos indígenas que foram sido transportados para a Europa. Estimou-se que em 1875 também cerca de 70 milhões de árvores das terras brasileiras haviam sido cortadas devido à extração e não ocorreu nenhum tipo de reposição de reflorestamento pelos portugueses, franceses e holandeses, deixando uma grande desmatação e a quase extinção da espécie do pau-brasil. Como vocês podem ver, os indígenas cortavam a árvore, separavam as toras, carregavam, no caso, de certa forma, até as feitorias
e das feitorias era carregado para os navios. Todos eles faziam esse trabalho através do escambo, né? Que era a troca que eles fizeram até então com os portugueses. Só que dessas trocas, na verdade, eles estavam sendo escravizados. E não era apenas uma troca justa como era para ter ocorrido, né? Agora eu vou deixar a palavra com a Cauane, que vai estar falando um pouquinho mais sobre as curiosidades do pau-brasil. Olá, obrigada, Mayara, pela explicação. E agora eu vou falar um pouco sobre as curiosidades a respeito do pau-brasil. É uma árvore símbolo do nosso país desde 7 de dezembro de 1978, quando a gente diz que o pau-brasil é a árvore símbolo do Brasil, é porque é verdade. E o dia que se comemora é dia 3 de maio. A flor do pau-brasil é essa amarelinha que vocês estão vendo na tela. Ela é bem amarelinha e a maior pétala que ela tem é vermelha. É uma floração que dura poucos dias e só dá uma vez por ano. É bem bonitinha. Tem um cheiro parecido com jasmim, nunca senti, porém, se você já sentiu o cheiro de jasmim, saiba que parece com o pau-brasil. A flor. A tinta na antiguidade era vendida a peso de ouro somente para reis, rainhas, príncipes, papas e bispos. Por quê? Naquela época, a tinta vermelha era uma raridade, né? E era bem cara. E só essas pessoas bem ricas e de uma classe bem nobre é que utilizavam esse tipo de coloração, avermelhada. Então, gente comum não tinha roupa vermelha. Não usava roupa vermelha, não tinha isso. E também, por ser muito, muito raro e muito procurado, também era muito caro. Era muito valioso para essas pessoas e por isso era vendido a peso de ouro. Somente para essa classe nobre, reis, rainhas, príncipes, papas e bispos. Em 1605, Dom Felipe III estabeleceu o regime do pau-brasil, fixando a exploração em 600 toneladas por ano para limitar a oferta de madeira na Europa e manter os preços elevados. É que, com o tempo da exploração do pau-brasil, as matas ficaram devastadas e a oferta foi se tornando muito limitada. Logo, não ia ter mais de onde tirar pau-brasil porque estava em falta. Então, esse Dom Felipe III, ele decidiu que a exploração ficaria fixa em somente 600 toneladas por ano, porque assim ele limitava a oferta de madeira exportada na Europa e podia cobrar mais, ele podia elevar os preços e continuar lucrando mesmo com a oferta limitada. Então não era uma preocupação com o meio ambiente, porque na época não existia nenhuma, era puro lucro. Medicina. A Universidade Federal de Pernambuco, em 2006, estudou as propriedades medicinais do pau-brasil e descobriu que a árvore pode ter capacidade de combater alguns tipos de tumores. Aí está se referindo a alguns tipos de câncer que são bem agressivos e o estudo está na fase de testes ainda. Porém, se for confirmado, o pau-brasil vai poder contribuir para o tratamento dessas doenças. Pau-brasil e confecção de instrumentos musicais. Aqui, a madeira geralmente é usada para violinos e violoncelos, só que o maior destaque que se tem na área são os arcos dos violinos, que para a comunidade música é o melhor tipo de madeira que se tem para fazer os arcos. E não tem como substituir por outra madeira sem que se perca a qualidade do som. A questão é que o pau-brasil está em extinção, né? Então, você tem um tipo de instrumento que só pode ser feito com o pau-brasil, sendo que o pau-brasil está em extinção. Ou seja, se nada for feito a respeito disso aí, logo esses arcos vão virar raridade, não tem o que fazer. Pau-brasil se tornou nome de povoados. Em 1981, um botânico ele realizou uma expedição pelo nosso país e ele encontrou vários povoados e vilarejos no Brasil com o nome de pau-brasil, talvez referente à época da exploração. Passando. Projetos de reflorestamento. Por conta da exploração que foi muito intensa pelos portugueses e até pelos franceses, a árvore entrou em extinção e depois de muito tempo do fim dessa exploração, ela voltou a fazer parte da nossa natureza nacional. Ela voltou a ser encontrada, crescendo espontaneamente na natureza. E hoje, atualmente, tem alguns projetos de reflorestamento para tentar recuperar parte das áreas que eram cobertas com pau-brasil, que foram prejudicadas pela exploração, que foram muitas. Em 1775, cortar uma árvore de pau-brasil poderia ser motivo para a pena de morte. É porque o Dom Felipe III, naquela época, por conta dessa limitação na oferta de pau-brasil,
ele decidiu que ninguém poderia mais mexer com o pau-brasil, não podia cortar, não podia extrair, não podia nada, porque senão, se você desobedecesse, morria. Né? Mas, mesmo com este risco, ela era comercializada de forma desordenada, principalmente no estado do Espírito Santo, de maneira ilegal. Foi depois dessa decisão de pena de morte, por não poder mexer com o pau-brasil, que ele instituiu aquele regimento do pau-brasil em que só se podia 600 toneladas por ano, depois desse episódio. Aí tem uma fotinha aqui das folhas do pau-brasil, que são bem miudinhas, são bem pequenininhas, e do tronco, que é desse jeito assim, cheio de espinhos. Ok? Muito obrigada, eu fico por aqui. Agora quem vai falar com vocês é a Bruna. A desvalorização do pau-brasil. Apesar do pau-brasil ter sido grande produto industrializado pelos portugueses, o pau-brasil deixou de ser um produto muito comercializado na época em que perdeu sua importância no mercado consumidor. Isso ocorreu devido à industrialização de corantes sintéticos no século XIX e o declínio por causa do transporte. Rapidamente, os portugueses desenvolveram outras formas de enriquecer, como a produção de cana-de-açúcar, que já era cultivada em colônias portuguesas.